excluindo aí a importância de você ler a Bíblia. Então é importante você ler os livros de Mateus, Marcos, João, para conhecer como foi a vida e a trajetória de Jesus e todos os milagres que ele fez e como ele veio aqui, morreu por todos e ressuscitou. Esses livros são adicionais, são coisas que ficaram ocultas mesmo aí por 2000 anos. Eles ficaram escondidos em uma caverna no Egito porque foram perseguidos. Então teve diversos concílios, diversas reuniões para determinar quais livros eram sagrados e quais livros não eram. E um determinado grupo optou e escolheu alguns livros em detrimento dos outros. E quem lia esses outros livros eram massacrados, mortos, perseguidos, chamados de hereges. Então, fica aí já para quem pensa, né? Quem escolheu os livros que tem são bons, mas se fossem bons não matariam as pessoas que liam os outros livros. Simplesmente deixariam as pessoas, cada um com o seu pensamento. Eu acredito que tudo que vá para o extremo de violência não vem do Pai, não vem de Deus. Então, se a pessoa opta por matar as pessoas que falam e discordam da sua fé e da sua razão, é porque sua fé e sua razão não são fortes o suficiente, que você tem que ter medo de pessoas discordarem. E aí você precisa atacar as outras pessoas. Então esse é um ponto crucial aí do ortodoxismo, das pessoas do grupo ortodoxo, porque eles mataram, perseguiram e fizeram inquisições e mataram todo mundo que pensava ao contrário do que o dogma que eles criaram dirigiu. Então isso já demonstra um pouco de falta de conhecimento, ou de falta de conhecimento do Pai, que o Pai é amor e o Pai não é vingativo. Então o Pai não determina que você mate ou brigue com as pessoas que pensam de forma diferente e nem queime os livros de quem pensa diferente. Então, se foi necessário queimar os livros, destruir os livros, era porque os livros tinham coisas que realmente eram verdade e quem queria manipular a massa não queria que a massa fosse desperta aí e tivesse somente acesso a livros com conhecimentos substanciais ali, como conhecimentos para manter-se calma e manter-se obediente à elite, a Roma e aos governantes imperadores ali do Império Romano no início do século. Então esse conhecimento ele é realmente estrito aqui ao gnosticismo, sim, ele é um gnosticismo cristão, porque é baseado nos livros gnósticos encontrados em Nag Hammadi em 1945, e todos eles são revelações de Jesus Cristo acerca dos mistérios do universo e do autoconhecimento, tanto do microcosmo quanto do macrocosmo aí. Todo o nosso conhecimento é baseado nisso, tá? Então tem livros aqui na Bíblia Gnóstica que foram encontrados em 1945 em Nag Hammadi, mas tem livros que foram encontrados em outras escavações, em outros achados arqueológicos, como o Evangelho de Valentino, o Pistis Sophia, os Atos de Tomé, o Evangelho de Judas Iscariotes. Então esse o gnosticismo realmente ele é cristão, tá? Então você tem conhecimentos ali que partem de Platão, ali do Demiurgo, mas não chega aos pés aí do conhecimento que Jesus traz nesses livros. Então, mesmo que tenha o gnosticismo luciferiano, o gnosticismo dos egípcios ou dos sufis, dos islâmicos, nós temos aqui esse gnosticismo cristão. Então, não confunda, não é nada relacionado a essas religiões egípcias. A única parte a gente tem um pouco de Hermes Trismegistus nesses livros também, porque Hermes tinha um contato aí com o conhecimento do Pai. Então tudo que você tiver o conhecimento do mistério da luz do Pai é importante. Eu vou começar aqui a leitura do livro Evangelho de Tomé, que é o livro 15 na Bíblia Gnóstica, tá? Tá na página 116. No link na bio tem várias opções aí em PDF, em Kindle, na Amazon, para quem quiser ler, quem quiser conhecer mais. Eu não associo nada. A gente não associa nada. Evangelho de Tomé. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou e que Dídimos
Judas Tomé registrou. E ele disse: quem descobrir a interpretação destas palavras não provará a morte. Jesus disse: aqueles que buscam não devem parar de buscar até que encontrem. Quando eles encontrarem, eles serão perturbados. Quando eles forem perturbados, eles se maravilharão e reinarão sobre todos. E depois de terem reinado, descansarão. Jesus disse: se os seus líderes te disserem: olha, o reino do Pai está no céu, então os pássaros do céu irão à sua frente. Se eles te disserem: está no mar, então os peixes irão precedê-lo. Em vez disso, o reino do Pai está dentro de você e fora de você. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo. Mas se você não se conhece, então você vive na pobreza e você é a pobreza. Jesus disse: a pessoa de poucos dias não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias sobre o lugar da vida, e essa pessoa viverá. Para muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um único. Jesus disse: saiba o que está diante do seu rosto, e o que está escondido de você será revelado a você. Pois não há nada escondido que não seja revelado, e não há nada enterrado que não seja ressuscitado. Seus discípulos perguntaram-lhe e disseram-lhe: quer que jejuemos? Como devemos orar? Devemos dar caridade? Doar para a caridade? Que regime devemos seguir? Jesus disse: não minta e não faça o que você odeia, porque todas as coisas são reveladas antes do céu. Afinal, não há nada oculto que não será revelado, e não há nada encoberto que permanecerá secreto. Jesus disse: afortunado é o leão que o humano comerá, para que o leão se torne humano. E mau é o humano que o leão comerá, e o leão ainda se tornará humano. E ele disse: a pessoa é como um pescador sábio, que lança sua rede ao mar e a puxa do mar cheia de peixinhos. Entre eles, o pescador sábio descobriu um belo peixe grande. Ele jogou todos os peixinhos de volta ao mar e escolheu facilmente os peixes grandes. Qualquer um aqui com 2 orelhas boas deve ouvir. Jesus disse: olha, o semeador saiu, pegou um punhado de sementes e espalhou-as. Algumas caíram na estrada, e os pássaros vieram e as recolheram. Outras caíram na rocha, e não as pegaram raiz no solo, e não produziu espinhos. Outros caíram em espinhos e sufocaram as sementes, e os vermes as comeram. E outros caíram em solo bom,
e produziu uma boa colheita. Rendeu 60 por medida e 120 por medida. Jesus disse: Eu lancei fogo sobre o mundo e veja, eu estou aguardando até que ele arda. Jesus disse: Este céu passará, e o que está acima dele passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Durante os dias em que você comeu o que está morto, você o fez ganhar vida. Quando você estiver na luz, o que você fará? No dia em que você era um, você se tornou dois. Mas quando você se tornar dois, o que você vai fazer? Os discípulos disseram a Jesus: Sabemos que você vai nos deixar. Quem será o nosso líder? Jesus disse-lhes: Não importa onde vocês estejam, devem ir a Tiago, o justo, por quem o céu e a terra surgiram. Jesus disse a seus discípulos: Compara-me com alguma coisa e diga-me como eu sou. Simão Pedro disse-lhe: Você é como um mensageiro justo. Mateus disse-lhe: Você é como um filósofo sábio. Tomé disse-lhe: Mestre, minha boca não consegue dizer como você é. Jesus disse: Eu não sou o seu professor, porque você bebeu. Você se embriagou com a fonte borbulhante de que eu te dei. E ele, tomando-o, retirou do meio deles e disse-lhe 3 palavras. Quando Tomé voltou para os seus amigos, eles lhe perguntaram: O que foi que Jesus te disse? E Tomé disse a eles: Se eu lhes contar uma das palavras que ele me disse, vocês pegarão pedras e me apedrejarão, e sairá fogo delas e vos devorará. Jesus disse-lhes: Se jejuardes, trareis pecado sobre vós, e se orardes, sereis condenados. E se doardes para a caridade, prejudicareis o vosso espírito. Quando você vai a qualquer região e anda pelo campo, quando as pessoas te acolhem, coma o que te servem e cure os enfermos entre eles. Afinal, o que entra em sua boca não te contamina. Em vez disso, é o que sai da sua boca que vai contaminá-lo. Jesus disse: Quando virdes alguém que não nasceu de mulher, prostre-se sobre os vossos rostos e adore, este é o seu Pai. Jesus disse: Talvez as pessoas pensem que vim trazer paz ao mundo. Não sabem que vim lançar conflitos sobre a terra, fogo, espada e guerra. Pois haverá 5 em uma casa. Haverá 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra o filho e filho contra pai, e eles ficarão sozinhos. Jesus disse: Eu te darei o que olho nenhum viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que nenhuma mão tocou, e o que não surgiu no coração humano. Os discípulos disseram a Jesus: Diga-nos como será o nosso fim. Jesus disse: Você já encontrou o princípio para que você esteja procurando o fim? Veja, o fim estará onde está o começo. Parabéns a quem está no início. Esse conhecerá o fim
e não experimentará a morte. Jesus disse: parabéns àquele que nasceu antes de existir. Se vocês se tornarem meus discípulos e prestarem atenção ao que eu digo, estas pedras vos servirão. Pois há 5 árvores no paraíso para você. Elas não mudam, verão ou inverno, e suas folhas não caem. Quem as conhece não provará a morte. Os discípulos disseram a Jesus: diga-nos como é o reino de Deus. Disse-lhes: é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas quando cai em solo preparado, produz uma planta grande e se torna um abrigo para os pássaros do céu. Maria disse a Jesus: como são os seus discípulos? Ele disse: eles são como criancinhas que vivem em um campo que não é deles. Quando os donos do campo vierem, eles dirão: devolva-nos o nosso campo. E aí eles tiram a roupa na frente deles para devolvê-la, e eles devolvem o campo para eles. Por isso eu digo, se os donos de uma casa sabem que um ladrão está chegando, eles ficarão de guarda antes que o ladrão chegue e não vão deixar o ladrão invadir sua casa, seu domínio, e roubar os seus pertences. Quanto a você, então, esteja alerta contra o mundo. Prepare-se com muita força para que os ladrões não consigam encontrar uma maneira de chegar até você, pois os problemas que você espera virão. Que haja entre vocês uma pessoa que compreende. Quando a colheita amadureceu, ele veio rapidamente carregando uma foice e a colheu. Qualquer um aqui com 2 bons ouvidos é melhor ouvir. Jesus viu alguns bebês amamentando. Ele disse aos seus discípulos: esses bebês são como aqueles que entrarão no reino do meu Pai. Disseram-lhe: então entraremos no reino do Pai como bebês? Jesus disse a eles: quando você faz de 2 um, e quando você faz o interno como o externo, e o externo como o interno, e o superior como o inferior, e quando você faz o macho e a fêmea em um só, então que o macho não será macho, nem a fêmea será fêmea. Quando você faz olhos no lugar de olhos, e uma mão no lugar da mão, um pé no lugar de um pé, uma imagem no lugar de uma imagem, então você vai entrar no reino. Jesus disse: eu te escolherei 1 de 1000 e 2 entre 10.000, e eles ficarão como um só. E eu escolherei 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles serão como um só. Seus discípulos disseram: mostre-nos o lugar onde você está, pois devemos buscá-lo. Ele disse a eles: qualquer um aqui com 2 orelhas deve ouvir. Há luz dentro de uma pessoa de luz, e ele brilha no mundo inteiro. Se não brilhar, está escuro. Jesus disse: ame seus amigos como sua própria alma. Proteja-os como a pupila de seus olhos. Jesus disse: você vê a lasca no olho do seu amigo,
mas não vê a madeira no seu próprio olho. Quando você tirar a madeira do seu próprio olho, você verá bem o suficiente para remover a lasca no olho do seu amigo. Se você não jejuar do mundo, você não encontrará o reino do Pai. Se você não observar o sábado como um sábado, não verá o Pai. Jesus disse: Eu me coloquei no meio do mundo, e em carne eu apareci a eles. Eu os encontrei todos bêbados, e não encontrei nenhum deles com sede. Minha alma doeu pelos filhos da humanidade, porque eles estão cegos em seus corações e não veem. Pois vieram vazios ao mundo e também procuram partir vazios do mundo. Mas enquanto isso, eles estão bêbados. Quando eles sacudirem do seu vinho, então eles mudarão seus caminhos. Jesus disse: Se a carne nasceu por causa do Espírito, isso é uma maravilha. Mas se o Espírito nasceu por causa do corpo, isso é uma maravilha das maravilhas. Ainda assim, fico maravilhado em como essa grande riqueza passou a habitar essa pobreza. Jesus disse: Onde há 3 divindades, elas são divinas. Onde há 2 ou uma, eu estou com aquela. Jesus disse: Nenhum profeta é bem-vindo em sua casa. Os médicos não curam quem os conhece. Jesus disse: Uma cidade construída sobre uma colina alta e fortificada não pode cair, nem pode ser escondida. Jesus disse: O que você ouvir em seu ouvido, no outro ouvido, proclame de seus telhados. Afinal, ninguém acende uma lamparina e a coloca embaixo de uma cesta, nem em um lugar escondido. Em vez disso, coloca-se em um candelabro para que todos os que veem vão e vejam sua luz. Jesus disse: Se um cego guia outro cego, os 2 cairão em um buraco. Jesus disse: Ninguém pode entrar na casa de uma pessoa forte e tomá-la à força, sem amarrar suas mãos. Aí então pode saquear a sua casa. Jesus disse: Não se preocupe, de manhã à tarde e de tarde à manhã, sobre sua comida, o que você vai comer, ou sobre suas roupas, o que você vai vestir. Muito melhor do que os lírios que não cardam nem giram. Quanto a você, quando não tiver roupa, o que vai vestir? Quem pode aumentar sua estatura? Esse mesmo vai lhe dar a sua roupa. Seus discípulos disseram: Quando você aparecerá para nós? E quando o veremos? Jesus disse: Quando você se despir, sem se envergonhar, e você tirar as suas roupas e colocá-las debaixo de seus pés como crianças, e então pisar, então você verá o Filho do Vivente e não terá medo. Jesus disse: Muitas vezes você desejou ouvir estas palavras que eu estou falando, e você não tinha ninguém mais de quem ouvi-las. Haverá dias em que você me buscará e não me encontrará. Jesus disse: Os fariseus e os eruditos pegaram as chaves do conhecimento e as esconderam.
eles não entraram, nem permitiram que os que quisessem entrassem. Quanto a você, seja astuto como cobras e simples como as pombas. Jesus disse: uma videira foi plantada à parte do Pai. Visto que não é forte, será arrancada pela raiz e perecerá. Jesus disse: quem tem algo nas mãos receberá mais, e quem não tem nada será privado até mesmo do pouco que tem. Jesus disse: sede transeuntes. Seus discípulos disseram-lhe: quem és tu para nos dizer tais coisas? Você não entende quem eu sou pelo que eu digo a você? Em vez disso, você se tornou como os judeus, pois amam a árvore, mas odeiam seus frutos, ou amam os frutos, mas odeiam a árvore. Jesus disse: quem blasfemar contra o Pai será perdoado, e quem blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem na terra, nem no céu. Jesus disse: as uvas não se colhem dos espinheiros, nem os figos se apuram dos cardos, porque não produzem frutos. Boas pessoas produzem o bem com o que armazenaram. Pessoas más produzem o mal com a maldade que armazenaram em seus corações e dizem coisas más. Pois da inundação do coração eles produzem o mal. Jesus disse: de Adão a João Batista, entre os nascidos de mulher, ninguém é muito maior do que João Batista, para que seus olhos não sejam desviados. Mas eu disse: quem entre vós se tornar uma criança, reconhecerá o reino do Pai e se tornará maior do que João. Jesus disse: uma pessoa não pode montar em 2 cavalos ou dobrar 2 arcos. E um escravo não pode servir a 2 senhores. Caso contrário, esse escravo honrará um e ofenderá o outro. Ninguém bebe vinho envelhecido e quer beber vinho novo imediatamente. O vinho novo não é derramado em odres velhos para que não se quebre. E o vinho envelhecido não é derramado em odres novos, ou pode estragar. Um remendo velho não é costurado em uma roupa nova, pois criará um rasgo. Jesus disse: se 2 fizerem as pazes, um com o outro, na mesma casa, dirão à montanha: saia daqui, e ela se moverá. Jesus disse: parabéns aos que estão sozinhos e escolhidos, pois vocês encontrarão o reino. Pois vocês vieram dele e voltarão para lá. Jesus disse: se eles te disserem, de onde você vem, diga-lhes: viemos da luz, do lugar onde a luz veio a existir por si mesma. Se estabeleceu e apareceu a sua imagem. Se eles disserem a você, diga: somos seus filhos e os escolhidos do Pai vivo.
Se eles lhe perguntarem qual é a evidência do seu Pai em você, diga a eles: é movimento e repouso. Seus discípulos disseram-lhe: quando acontecerá o descanso para os mortos e quando virá o novo mundo? Ele disse a eles: o que vocês estão esperando já chegou, mas vocês não sabem disso. Seus discípulos disseram-lhe: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Ele lhes disse: vocês desprezaram o vivente que está em sua presença e falam sobre os mortos? Seus discípulos disseram: a circuncisão é útil ou não? E ele disse a eles: se fosse útil, seu pai produziria filhos já circuncidados de sua mãe. Em vez disso, a verdadeira circuncisão no espírito tornou-se lucrativa em todos os aspectos. Jesus disse: parabéns aos pobres, porque a vocês pertence o reino dos céus. Jesus disse: quem não odeia pai e mãe não pode ser meu discípulo. E quem não odeia irmãos e irmãs e carrega a cruz como eu, não será digno de mim. Jesus disse: quem veio a conhecer o mundo descobriu uma carcaça. E quem descobriu uma carcaça, dessa pessoa o mundo não é digno. Jesus disse: o reino do Pai é como quem tem boa semente. O inimigo dele veio durante a noite e semeou joio entre a boa semente. A pessoa não deixou os trabalhadores arrancarem o joio, mas lhe disse: não, senão você pode arrancar o joio e arrancar o trigo junto com ele. Pois no dia da colheita, o joio será visível e será arrancado e queimado. Jesus disse: parabéns à pessoa que trabalhou e encontrou a vida. Jesus disse: olhe para o vivente enquanto você viver. Do contrário, você pode morrer e depois tentar ver o vivente e não conseguirá ver. Ele viu um samaritano carregando um cordeiro e indo para a Judéia. Ele disse aos seus discípulos: aquela pessoa ao redor do cordeiro. Disseram-lhe: para que o mate e coma. Ele disse a eles: ele não o comerá enquanto estiver vivo, mas somente depois que ele o matar e se tornar uma carcaça. Eles disseram: do contrário, ele não poderá fazer isso. Não pode fazer isso. Ele lhes disse: assim também com vocês, procurem um lugar para descansar, ou podem se tornar um cadáver a ser comido. Jesus disse: 2 se reclinarão no sofá, um morrerá e o outro viverá. Salomé disse: quem é você, Senhor? Subiu no meu sofá e comeu da minha mesa como se fosse alguém? Jesus disse a ela: eu sou aquele que vem do que é íntegro. Eu fui concedido das coisas de meu Pai. Eu sou o seu discípulo. Por esta razão eu digo: se um for íntegro, um se encherá de luz. Mas se um estiver dividido, esse um se encherá de trevas. Jesus disse: eu revelo meus mistérios para aqueles que são dignos de meus mistérios. Jesus disse: havia um rico
que tinha muito dinheiro. Ele disse: vou investir o meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher meus depósitos de produtos, para que nada me falte. Essas eram as coisas que ele estava pensando em seu coração. Mas naquela mesma noite, ele morreu. Qualquer um aqui com 2 orelhas é melhor ouvir. Jesus disse: uma pessoa estava recebendo convidados. Depois de preparar o jantar, mandou seu escravo convidar os convidados. O escravo foi até o primeiro e disse a ele: meu senhor o convida. Aquele disse: alguns mercadores me devem dinheiro. Eles estão vindo para mim esta noite. Eu tenho que ir e dar instruções a eles. Por favor, me desculpe do jantar. O escravo foi até outro e disse a ele: meu senhor convidou você. Aquele disse ao escravo: comprei uma casa e fui expulso por um dia. Não terei tempo. O escravo foi até o outro e disse: meu senhor o convida. Aquele disse ao escravo: meu amigo vai se casar e eu devo providenciar o banquete. Eu não poderei ir. Por favor, me desculpe do jantar. O escravo foi até outro e disse a ele: meu senhor o convida. Aquele disse ao escravo: comprei uma propriedade e vou cobrar o aluguel. Eu não poderei ir. Por favor, dê-me licença. O escravo voltou e disse a seu mestre: aqueles que você convidou para jantar pediram licença. O mestre disse a seu escravo: vá para a rua e traga quem você encontrar para jantar. Compradores e mercadores não entrarão nos lugares de meu pai. Ele disse: uma pessoa tinha um vinhedo e o alugou para alguns fazendeiros, para que eles pudessem cultivá-lo e ele pudesse coletar a colheita deles. Ele enviou seu escravo para que os fazendeiros lhe dessem a colheita da vinha. Agarrou-o, espancou-o e quase o matou. E o escravo voltou e contou ao seu senhor. O senhor disse: talvez não tenham reconhecido ele. Ele mandou outro escravo. Os fazendeiros bateram nele também. Então o mestre mandou o seu filho e disse: talvez eles mostrem algum respeito por meu filho. Como os fazendeiros sabiam que ele era o herdeiro da vinha, eles o agarraram e mataram. Qualquer um aqui com 2 orelhas é melhor ouvir. Jesus disse: mostra-me a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra angular. Jesus disse: aqueles que sabem tudo, mas faltam em si mesmos, faltam totalmente. Jesus disse: parabéns a você, quando você é odiado e perseguido. Em nenhum lugar será encontrado, onde quer que você tenha sido perseguido. Jesus disse: parabéns aos perseguidos em seus corações. São eles que realmente conhecem o Pai. Parabéns aos que passam fome, para que se encha o estômago de quem precisa. Jesus disse: se você revelar o que está dentro de você, o que você tem te salvará. Se você não tiver isso dentro de você, o que você não tiver dentro de você irá matá-lo. Jesus disse:
destruirei esta casa, e ninguém poderá construí-la. Uma pessoa disse a ele: diga a meus irmãos para dividir os bens de meu pai comigo. Ele disse à pessoa: Senhor, quem me transformou em um divisor? Ele voltou-se para seus discípulos e disse-lhes: não sou um divisor, sou? Jesus disse: a safra é enorme, mas os trabalhadores são poucos. Então implore ao patrão da colheita que envie trabalhadores para os campos. Ele disse: Senhor, há muitos ao redor do bebedouro, mas não há nada no poço. Jesus disse: muitos estão parados à porta, mas os que estão sozinhos entrarão na suíte nupcial. Jesus disse: o reino do Pai é como um comerciante que tinha um estoque de mercadorias e encontrou uma pérola. Esse comerciante era prudente. Ele vendeu a mercadoria e comprou uma única pérola para si. Assim também você. Procure seu tesouro, que é infalível, que é duradouro, onde nenhuma mariposa vem para comer e nenhum verme destrói. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou tudo. De mim tudo saiu e a mim tudo foi alcançado. Divida um pedaço de madeira e eu estou ali. Levanta uma pedra e você me encontrará lá. Jesus disse: por que você vai para o campo? Para ver uma cana sacudida pelo vento e para ver uma pessoa vestida com roupas macias como seus governantes e seus poderosos? Eles estão vestidos com roupas macias e eles não podem entender a verdade. Uma mulher na multidão disse: sorte o ventre que te gerou e os seios que te alimentaram. E ele disse a ela: afortunados são aqueles que ouviram a palavra do Pai e verdadeiramente aguardaram. Pois haverá dias em que você dirá: afortunados são ventres que não concebeu e os seios que não conceberam dado leite. Jesus disse: quem veio a conhecer o mundo descobriu o corpo. E quem descobriu o corpo, daquele o mundo não é digno. Jesus disse: deixe aquele que se tornou rico reinar, e aquele que tem poder renuncie a ele. Jesus disse: quem está perto de mim está perto do fogo. E quem está longe de mim está longe do reino do Pai. Jesus disse: as imagens são visíveis para as pessoas, mas a luz dentro delas está oculta na imagem da luz do Pai. Ele será revelado, mas sua imagem está oculta por sua luz. Jesus disse: quando você vê a sua semelhança, você fica feliz. Mas quando você vê as suas imagens que surgiram antes de você e que não morrem nem se tornam visíveis, quanto você terá que suportar? Jesus disse: Adão veio de um grande poder e uma grande riqueza, mas não era digno de vocês. Pois se fosse digno, ele não teria experimentado a morte. Jesus disse: as raposas têm seus covis e os pássaros seus ninhos. Mas os seres humanos não têm onde se deleitar e descansar. Se deitar e descansar.
Jesus disse: quão miserável é o corpo que depende de um corpo, e quão miserável é a alma que depende desses dois. Jesus disse: os mensageiros e os profetas virão a você e lhe darão o que pertence a você. Você, por sua vez, dê a eles o que você tem e diga a si mesmo. Quando eles virão e levarão o que pertence a eles. Jesus disse: por que você lava o lado de fora do corpo? Não entende que quem fez o lado de dentro é também aquele que fez o lado de fora? Jesus disse: venham a mim, porque meu jugo é confortável e meu senhorio é suave, e vocês encontrarão descanso para vocês. Disseram-lhe: diga-nos quem é você, para que possamos acreditar em você. Ele lhes disse: vocês examinam a face do céu e da terra, mas não conhecem aquele que está em vocês, e não sabem examinar o momento presente? Jesus disse: procure e você encontrará. No passado, porém, eu não disse a você as coisas sobre as quais você me perguntou então. Agora eu estou disposto a dizer a vocês, mas você não está procurando por elas. Não dê o que é sagrado aos cães, pois eles podem jogá-los na pilha de esterco. Não jogue pérolas para os porcos, ou eles podem isso. Jesus disse: aquele que busca encontrará, e para aquele que bate será aberto. Jesus disse: se você tem dinheiro, não o empreste a juros. Em vez disso, dê-o a alguém de quem você não receberá de volta. Jesus disse: o reino do Pai é como uma mulher. Ela pegou um pouco de fermento, escondeu na massa e fez grandes pães. Quem quer que tenha 2 orelhas, é melhor ouvir. Jesus disse: o reino do Pai é como uma mulher que carregava uma jarra cheia de farinha. Enquanto ela caminhava por uma estrada distante, a alça da jarra quebrou e a refeição derramou atrás dela junto à estrada. Ela não sabia, ela não tinha notado nenhum problema. Quando ela chegou em sua casa, ela colocou o frasco no chão e descobriu que estava vazio. Jesus disse: o reino do Pai é como uma pessoa que queria matar um homem poderoso. Ainda em casa, ele puxou sua espada e enfiou-a na parede, para descobrir se sua mão entraria. Então ele matou o homem poderoso. E os discípulos disseram-lhe: seus irmãos e sua mãe estão lá fora. Ele disse a eles: aqueles que aqui fazem o que meu Pai quer são meus irmãos e minha mãe. Eles são os que entrarão no reino de meu Pai. Eles mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram a ele: o povo do imperador romano exige de nós imposto. Ele disse a eles: deem ao imperador o que pertence ao imperador, deem a Deus o que pertence a Deus, e deem-me o que é meu.
Quem não odeia seu pai e mãe como eu, não pode ser meu discípulo. E quem não ama pai e mãe como eu, não pode ser meu discípulo. Para minha mãe, mas minha verdadeira mãe me deu a vida. Jesus disse: Malditos sejam os fariseus. Eles são como um cachorro dormindo na manjedoura. O cachorro não come, nem deixa o gado comer. Jesus disse: Parabéns àqueles que sabem onde os rebeldes atacarão. Eles podem ir, coletar seus recursos imperiais e estar preparados antes que os rebeldes cheguem. Disseram a Jesus: Venha, oremos hoje e jejuemos. Jesus disse: Que pecado eu cometi ou em que fui aniquilado? Em vez disso, quando o noivo sair da suíte nupcial, deixe as pessoas jejuarem e orarem. Jesus disse: Quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta. Jesus disse: Quando você transforma os dois em um, você se torna filho de Adão. E quando você diz, montanha, saia daqui, ela vai se mover. Jesus disse: O reino do Pai é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se extraviou. Ele deixou as 99 e procurou por uma até que encontrou. Depois que ele trabalhou, ele disse às ovelhas: Eu te amo mais do que as 99. Jesus disse: Todo aquele que beber da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo me tornarei essa pessoa, e as coisas ocultas serão reveladas a ele. Jesus disse: O reino do Pai é como uma pessoa que tinha um tesouro escondido em seu campo, mas não o conhecia, e quando ele morreu, ele o deixou para seu filho. O filho não sabia sobre ele também. Ele assumiu o campo e o vendeu. O comprador foi arar e descobriu o tesouro e começou a emprestar dinheiro a juros a quem quisesse. Jesus disse: Quem encontrou o mundo e enriqueceu, renuncie ao mundo. Jesus disse: Os céus e a terra se enrolarão em sua presença, e quem vive desde o vivente não verá a morte. Jesus não disse: Aqueles que se encontraram, deles o mundo não é digno. Jesus disse: Maldita seja a carne que depende da alma. Maldita seja a alma que depende da carne. Seus discípulos disseram-lhe: Quando virá o reino? Não virá olhando para ele. Não será dito: olha aqui ou olha lá. Em vez disso, o reino do Pai está espalhado pela terra e as pessoas não o veem. Dizendo provavelmente adicionado à coleção original por uma data posterior. Simão Pedro disse: Fazei com que Maria nos deixe, pois as mulheres não merecem a vida. E Jesus disse: Olha, vou guiá-la para torná-la homem, para que ela também se torne um espírito vivente semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se faz homem entrará no reino dos céus. Esse é o Evangelho de Tomé. Boa noite, obrigado a todos que permaneceram.